Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos assuntos. Agora a gente vai começar um assunto muito importante para as provas de vestibular, que é a química inorgânica. Então a gente vai ter que passar por ácidos, pelas bases, pelos sais e também pelos óxidos, tá? Então vamos lá, vamos com calma. Eu vou começar pelos ácidos e aí a gente vai construindo os raciocínios juntos, tá? Então primeiro vamos começar com a definição, tá? São várias definições que tem. Eu vou começar com essa aqui que eu já estou marcando para vocês, ó, que é a definição de Arrhenius, tá? Tem vários estudiosos dos ácidos e da química inorgânica de uma maneira geral. Os mais famosos são Arrhenius, que a gente vai começar estudando. Aí tem um camarada que chama Brundtland e o Lowry, e tem a teoria de Lewis. Passaremos por todas, mas num primeiro momento a gente vai ficar focado no Arrhenius, tá? Não adianta a gente querer saber das teorias mais complexas sem saber essa teoria que é mais simples, tá legal? Então o que é um ácido segundo Arrhenius? Então lê a definição comigo que a gente começa a escrever algumas coisinhas. Tá aí, ó. É todo composto em meio aquoso, ou seja, é todo composto que quando cai em água, beleza? Ele sofre ionização, então essa palavra também é importante, ele ioniza, certo? Gente, ionizar, deixa eu fazer as traduções para vocês, é basicamente liberar íons, podem ser cátions ou podem ser ânions, liberando como único cátion o H+, e ele vai e especifica que o cátion que ele libera, um dos cátions é o H+, depois a gente vai falar sobre o ânion, certo? Beleza, então a gente vai começar a fazer o seguinte, ó, eu vou começar explicando para vocês e vou dividir por classes, que é mais fácil para nós, né? Então primeiro a gente vai estudar esses caras aqui, ó, que são os hidrácidos, tá? Gente, hidrácidos são aqueles ácidos que não têm, ok? Eles não têm oxigênio. Você vai perceber nas aulas de química inorgânica que a química inorgânica é um dos assuntos que você tem que decorar muita coisa. E quanto mais eu puder facilitar essa decoreba para você, eu vou tentando ao longo da aula, tá? Mas primeira coisa, você tem que saber que os hidrácidos eles não têm oxigênio. E aí você vai ter que decorá-los, tá, gente? Então eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Os hidrácidos eles estão presentes principalmente nessas famílias aqui, ó. Você tem a família 14, eu vou colocar de trás para frente, ó. Você tem a família 17, aí você tem a família 16, família 15 e família 14, ok? Bom, aí quem são... Deixa eu destacar isso aqui para vocês, para ficar organizadinho. Aí quem são os elementos que estão nessas famílias? Ó? Aqui você tem o flúor, você tem o cloro, você tem o bromo e você tem o iodo, ok? Quantos elétrons na camada de valência tem os elementos da família 17? Tem 7. Então quantas ligações eles fazem? Eles fazem uma ligação, ok? Então se eles fazem uma ligação, eu vou colocar um hidrogênio grudado. Então aqui eu tenho HF, é um ácido. Aqui eu tenho HCl. Aqui eu tenho HBr e aqui eu tenho HI, ok? Bom, dos hidrácidos, gente, nós temos, se eu não estou enganado, vamos conferir daqui a pouco, 6 ou 7 hidrácidos. Os principais estão aí, gente, na família 17. Então, a maneira como você vai decorar é lembrar da tabela periódica. Lembrar que a família 17 é um caso em que você tem 4 hidrácidos, tá bom? Vamos lá, agora vamos para a família 16. Aqui eu tenho oxigênio, aqui eu tenho enxofre, aqui eu tenho selênio e aqui eu tenho o telúrio. Aí, eu já vou fazer logo das outras famílias, aí daqui a pouco eu explico, eu coloco os compostos, tá? Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, carbono, silício, germânio, estânio. Ok? Bom, ainda faltaram alguns elementos que estão mais abaixo, mas eu estou colocando só aqueles que a gente consegue assim colocar rapidamente, tá? Eu vou riscar alguns desses elementos, que são elementos que eu não estou interessado que vocês saibam nessa parte da matéria. Por exemplo, eu não estou interessado no telúrio, nem no selênio e nem no oxigênio, tá? Aqui, fósforo, arsênio, antimônio, estânio, germânio e silício, tá? Olha que beleza, sobraram poucos elementos. Então, pensa no enxofre da família 16, que é o S. Gente, quantas ligações o elemento da família 16 faz? Faz 2 ligações, porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Como eu tenho que grudar o hidrogênio, eu coloco um hidrogênio aqui e coloco um hidrogênio aqui. É o H2S.
E ainda sobra no enxofre par de elétrons aqui, ó. Sobra par de elétrons, tá bom? Agora vamos lá. Pensa no nitrogênio. Se você fizer o que eu estou falando, que é pegar o nitrogênio e grudar os hidrogênios nele, o nitrogênio faz 3 ligações, aí viraria um NH3. Gente, NH3, você vai aprender ao longo das aulas, e eu vou deixar isso bem claro lá na frente, isso aqui é uma base, isso aqui não é um ácido. Se você pegar também o CH4, o carbono, que faz 4 ligações, você pega o CH4. Gente, o CH4 é um composto orgânico, ele não é ácido. Tudo bem que ele não é básico também, mas ácido ele não é. Então, eu não posso pegar aqueles dois elementos que eu deixei ali na família 15 e 14 e fazer ácidos com ele diretamente. Mas eu posso fazer assim, ó. O nitrogênio faz 3 ligações, 1, 2, 3. Aí eu coloco o hidrogênio para grudar aqui. Aí eu formo mais um hidrácido. Então, gente, com isso eu formei os principais hidrácidos, né? Então são 5, 6 exemplos, tá? Vocês têm que saber sobre esses hidrácidos aí, tá? Tem que decorar. Então lembra da tabela periódica, eu vou destacar todos eles aqui novamente, ó. É o HF, o HCl, o HBr, o HI, ok? O H2S aqui e o HCN aqui. Vamos colocar eles aqui em fila para mim. Então eu vou ter aqui, ó. Eu vou colocar nessa ordem, ó. Eu tenho o HCl, eu tenho o HBr e eu tenho o HI, ok? Na sequência eu tenho o HF, na sequência eu tenho o H2S e na sequência eu tenho o HCN, ok? Vamos fazer aquilo que eu coloquei na definição. Enquanto eu estou fazendo essa setinha, lê a definição aí que está em cima. Qual é a definição de um ácido segundo Arrhenius? Todo composto que meio aquoso faz o quê? Ele ioniza liberando como único cátion H+. Então, ó, eu vou destacar aqui para vocês isso aqui, ó. Aqui tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio, aqui também, aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, quando você colocar esses compostos em água, eles vão liberar esse H na forma de H+, ok? Então vai ficar o seguinte, ó. Coloque em água. Então, em cima da seta, eu vou colocar água. Ok? Isso vai estar querendo dizer que isso aqui está em meio aquoso. Então, coloca água para todo mundo. Aí, o que vai acontecer, então? Vai acontecer o seguinte, ó. Esse cara aqui vai liberar um H, porque ele só tem um H. Aqui vai liberar um H, porque só tem um também. Aqui um H+. Sim? Aqui vai liberar um H+ também. Agora, toma cuidado com essa parte. O H2S, quantos Hs ele tem? Ele tem 2. Opa, deixa eu ajeitar a tela. Ele tem 2. Então, aqui eu vou ter que escrever 2H+. Sim? E o HCN, ele só tem um H+. Aí eu costumo dizer o seguinte para vocês. Quando a gente coloca um ácido para ionizar, você pode pensar de forma simples que ele separa o H do resto. Então, quando separar o H do Cl, fica o Cl para cá, fica o Br para cá, fica o iodo, fica o flúor, fica o enxofre e fica o Cn. Aí aqui fica menos 1, porque liberou um H+ só, uma parte positiva. Aí o cloro ficou com um elétron. Aqui fica Br menos 1, iodo menos 1, flúor menos 1. E o enxofre, gente, ele vai ficar menos 2. Por que ele ficou menos 2? Por conta disso aqui, ó, porque eu liberei 2H+, duas partes positivas, então aqui tem que ficar 2 vezes negativo, tá bom? Aí ele fica 1H+ e Cn-. Eu coloquei entre parênteses para você entender que essa carga negativa pertence ao grupo Cn, tá? Mas, independente, se você não quisesse colocar o parênteses, não precisa. Poderia ser colocado somente como Cn-. Beleza? Vamos lá, agora nós vamos para uma parte importante, que vai ser o seguinte, ó. Nomenclatura, tá? Então a gente vai ter que saber a nomenclatura. Gente, vai ser assim, eu vou puxar uma nova tela aqui que vai ficar mais fácil. Eu vou colocar todos eles aqui de novo. Então aqui eu vou colocar o HCl, aqui o HBr, aqui o HI, o HF, o H2S e eu vou colocar sozinho aqui, porque não vai caber. Aqui do lado eu vou colocar o HCN, tá bom? Gente, nomenclatura, eu vou voltar à tela e a gente completa ali embaixo. Então eu vou deixar destacado para vocês, mas eu vou deixar aqui. Os hidrácidos, você tem que saber isso, ó. Você vai colocar ácido, mais o nome do elemento e a terminação vai ser essa aqui, ó. Vai terminar em hídrico, beleza?
Então não se esqueçam disso. Os hidrácidos, a terminação vai ser hídrico. Isso aqui é para efeito de nomenclatura. De boa? Então me ajuda. Como é que é o nome do HCl? Ácido, mais o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Então vai ficar assim, ó. O nome desse cara aqui é ácido. Aí como é que vai ficar? Ácido clorídrico. Beleza? Certo. Aí como é que vai ficar o nome desse aqui? Eu vou começar a abreviar. Ácido. Aí aqui vai ficar bromídrico. Ok? Como é que é o nome do HI? Ácido iodídrico. Como é que é o nome do HF? Ácido. Aí que vai ficar fluorídrico. Então, ó, observa que todos eles terminam em hídrico. Como é que é o nome do H2S? Gente, o S é um enxofre. Aí se você fosse levar ao pé da letra que eu estou te dizendo, o nome dele seria ácido enxofídrico, mas não é assim, porque aí vai ter uma derivação do latim, aí a gente vai chamar de ácido sulfídrico. Esse é o nome correto. Ok? E como é que é o nome do HCN? Esse cara aqui vai ser o ácido, chamado de ácido cianídrico. Ok? Porque são dois elementos juntos, o carbono com o nitrogênio, certo? Agora eu vou te ensinar uma outra coisa que vai ser bem importante. Essa outra coisa vai ser o seguinte, eu vou montar aqui com vocês um esqueminha que vai ser assim, ó. Na química inorgânica, a gente dá nome do ácido, mas a gente também dá nome para o ânion. Então vamos começar a montar devagar. Primeiro, o ácido aqui, ele termina em hídrico. E aí, gente, você vai ter que decorar. Para dar o nome do ânion, você vai passar para eto. Tudo bem? Então, eu vou montando uma espéciezinha de uma tabelinha, ó. E isso aqui vocês têm que saber, tá? Então, primeira coisa que nós temos aqui é ácido para o ânion. Terminou em hídrico, o ânion vai para eto. Então, a gente também dá o nome do ânion. Então, vamos lá. Acompanhe comigo aqui. Eu vou colocar uma acetona grande assim, ó, para te mostrar uma coisa. Qual era o ânion que gerava aqui mesmo? A gente viu lá na tela anterior. Série menos. Qual era o ânion que gerava aqui mesmo? Br menos. Qual era o ânion daqui? Iodo menos. O ânion daqui? Flúor menos. O ânion daqui? Aí vai ser o S-2. E o ânion daqui, ele é o CN-, certo? Aí usa o que eu acabei de falar para vocês. Como é que seria o nome dos ânions então? Se de hídrico passa para eto, o nome desse cara aqui vai ser o quê? Cloreto, ok? E como é que é o nome desse Br- aqui? Aí ele é chamado de brometo. Aí o nome desse camarada aqui, nós chamamos de iodeto. Fluorídrico passa para o quê? Passa para fluoreto. E sulfídrico vai passar para sulfeto. E cianídrico, você vai chegar no ânion, que a gente chama de cianeto. Beleza? Gente, saber o nome dos ânions, na minha opinião, é uma das partes mais importantes dentro da química inorgânica. Por que é uma das partes mais importantes? Porque, disparadamente, é isso que vai te ajudar a construir nomes mais complexos lá na frente, principalmente dos sais. E uma outra opinião, baseada em provas que eu faço, e também como químico, né? Você ter um bom entendimento de inorgânica facilita todo o seu entendimento de química. Aí as coisas começam a ficar mais fáceis, tá bom? Então tá o nome dos ânions e você vai ter que decorá-los, tá? Então, se você souber o ácido, na verdade, você acaba sabendo o nome desses ânions aqui. Cloreto, brometo, iodeto, fluoreto, sulfeto e aqui vai ficar como cianeto. Beleza? Gente, vou comentar aqui rapidamente, eu não vou escrever essas coisas. Aí você vai colocando aí no seu papel se você achar importante, tá? Mas, por exemplo, se eu for falar aqui agora, ó, desse cara aqui, ó, do HCN, que é o ácido cianídrico, certo? Esse ácido, ele é extremamente tóxico, tá? Principalmente por conta do cianeto, tá? Nós respiramos oxigênio, certo? E como é que a gente respira oxigênio? O ferro da nossa hemoglobina, ele acaba interagindo com o oxigênio. Tem boa interação por oxigênio.
Só que se você, por exemplo, passar perto de um local com muita fumaça, vai ter muito monóxido de carbono, certo? E a nossa hemoglobina gosta mais, infelizmente, né, ela gosta mais de monóxido de carbono do que de oxigênio. Aí, se ela começar a capturar o monóxido de carbono, isso interrompe a cadeia transportadora de elétrons e a gente acaba tendo aqueles sintomas de falta de ar, tonteira e assim por diante, tá? A mesma coisa com cianeto. Cianeto é extremamente tóxico, tá bom? Então a gente não pode respirar cianeto, tá? É, alguns acidentes já aconteceram na história, por exemplo, existe o incêndio que aconteceu no Ninho do Urubu, no Flamengo. Existe uma hipótese ainda não confirmada que os módulos eram separados por uma espuma que tinha uma substância que tinha carbono e nitrogênio, que ao queimar liberava cianeto, que pode ter aumentado a velocidade da morte daqueles meninos, ok? Botkiss também, o evento da Botkiss também tem associado o fato de que aquela espuma que compunha a boate, ela era feita de um polímero que a gente chama de poliuretana. E esse polímero, quando queimado, liberava cianeto, que também pode ter influenciado na morte das pessoas, tá bom? Gente, o ácido sulfídrico, aqui ó, destacando para vocês, ele é extremamente fedido, ele por conta do enxofre, tá? Ele fede a ovo podre, então ele tem um odor extremamente desagradável, tá? O ácido fluorídrico, ele serve para fazer grafia em vidro. Então, se você pegar um vidro e riscar com uma caneta, tipo um pincel de quadro branco, você tira com um pano. Agora, você pega uma caneta que tem flúor, ela tem uma boa interação com a sílica que está presente no vidro. E essa boa interação faz com que essa marcação no vidro fique permanente, tá bom? Ácido iodídrico e bromídrico já não tem tantas aplicações assim. Já o HCl, que é o ácido clorídrico, ele é chamado de ácido muriático. Então esse é o nome usual dele, ácido muriático. Para que serve ácido muriático? Ele serve para fazer limpeza de piso, certo? Limpeza de granito também isso acontece. No ramo da engenharia, você joga ácido clorídrico no concreto para você fazer uma limpeza mais grosseira, para você tirar aqueles carocinhos de concreto que fica, tá bom? Então, são essas aplicações desses compostos e algumas provas podem perguntar isso de vocês. Beleza? Muito bem. Agora, gente, feito isso, eu vou pegar os hidratos e eu vou comentar o seguinte com vocês. Ó. Vamos lá. Eu vou falar sobre a força. Ok? Então, a gente tem que comentar aqui agora sobre a força dos hidratos, tá? Bom, o que é a força? Gente, força é o tanto que ele ioniza. Quanto mais um ácido consegue ionizar, mais forte ele é. Então isso a gente chama de grau de ionização, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse grau de ionização, ele é medido pela letra alfa. Então eu vou escrever isso aqui para vocês. Então a gente chama alfa de grau de ionização. Então alfa é o grau de ionização. E para ele tem uma fórmula, que é a seguinte: o grau de ionização é você pegar o número de moléculas, ok? Que foram ionizadas, certo? Aí você vai pegar isso e dividir pelo número de moléculas totais. Então você vai dividir pelo total. Gente, o número de moléculas ionizadas sempre vai ser menor do que o total. Então, isso vai sempre dar um número menor do que 1, ok? Então vai ficar, sei lá, 0,8, 0,75, alguma coisa assim. E a gente costuma, na química, transformar isso aqui em porcentagem. Aí, a gente tem 3 opções, ok? Nós temos 3 opções aqui. A primeira opção é o seguinte, ó, se o alfa for maior do que 50%, isso é muito importante que vocês saibam, esse ácido é forte. O que isso significa pra gente? Você vai pensar o seguinte, ó, mais da metade das moléculas conseguiram se ionizar. Então isso é um indicativo de que o ácido é forte. Certo. Agora existe uma outra opção, que eu vou colocar aqui embaixo, que é se o alfa for menor do que 5%. Gente, isso é muito pouco. Poucas moléculas estão conseguindo se ionizar. Então esse ácido aqui, ele é fraco, ok? Poucas moléculas, ó. E existe o intermediário, que seria assim, ó, o alfa estando entre 5%
e 50%, inclusive valendo os próprios limites. Se isso acontecer, o seu ácido é moderado, ok? Porque ele fica no meio termo entre uma coisa e outra. Tudo bem? Beleza. Olha só, gente, você saber essa fórmula que eu coloquei, eu particularmente não acho tão importante. Agora, você saber os valores de alfa e as classificações, isso é extremamente importante. E aí, como não poderia ser diferente na química inorgânica, entraremos numa decoreba. Vocês têm que saber disso aqui, ó. O HCl dos hidrácidos, tá? O HBr e o HI, ok? Esses caras, eles são 3 ácidos fortes, tudo bem? O HF, ele é o ácido moderado, ok? E o resto, quem é o resto? É o H2S e o HCN, eles são ácidos fracos. Então, HCl, HBr e HI são fortes. Então, isso você tem que decorar, isso também cai muito em prova. Então, esses são os fortes. Aí, aqui você tem o moderado e o H2S e o HCN são ácidos fracos, tá? Aí você tem que pensar o seguinte, gente. Ácidos fortes, grande capacidade de ionização. Ácido moderado, média capacidade de ionização. Ácido fraco, pouca capacidade de ionizar, tá? Bom, uma coisa que pode aparecer é o seguinte, você ter que saber isso aqui, ó. Entre os fortes, o HCl não é o mais forte. Tá nessa ordem aqui. Aí, a que se deve isso? Eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Gente, se você olhar para a tabela periódica na família 17, você tem flúor, cloro, bromo e o iodo. Tudo bem? Aí, o raio na tabela periódica, ele cresce nesse sentido, ó. Não é? Que é de cima para baixo, né? Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso afirmar que o flúor é desse tamanho, o cloro é desse, o bromo é desse e o iodo é desse. Aí, como o raio aqui é grandão, a distância para o hidrogênio em relação ao núcleo fica maior. E aqui ela fica um pouco menor, ok? Então, como o iodo é grandão, pensa no seguinte, é como se você fosse tentar quebrar um lápis grande. Então você consegue quebrar ele ao meio, ok? Se o lápis for muito pequenininho, você não vai conseguir quebrar com tanta facilidade. E é o que acontece nos ácidos, ó. O hidrogênio, olha lá para o que eu estava escrevendo. O hidrogênio, ou desculpa, o iodo, ele é grandão. Então, é como se eu estivesse tentando quebrar o lápis grande. É mais fácil de quebrar. Se é mais fácil de quebrar, ele ioniza mais facilmente. Aí, a dificuldade vai aumentando aqui. Por isso que esses 3 caras são fortes. Já o flúor, ele já é considerado um ácido moderado. Porque o raio dele é pequenininho, então vai ser mais complicado você fazer a quebra dessa ligação química. Ok? Então a explicação disso aí é pelo raio. Tá bom? Uma outra coisa, para eu ter certeza que você entendeu, é o seguinte. Gente, o HCl, vê se você entende a minha estratégia pedagógica aqui. Eu estou colocando o HCl bem pequeno aqui. Por que eu estou colocando ele bem pequeno? Porque eu sei que quando eu colocar ele em água, ele vai fazer muito isso, ó. Liberar H+, e Cl-. Gente, ele libera H+, e Cl- pra caramba, porque ele é um ácido forte, ok? Agora, se eu pegar o HCN, eu vou fazer um pouco diferente, ó. HCN, eu vou escrever grandão, porque eu sei que quando ele cair em água, ele vai fazer isso, ó, liberar H+, e Cn-, bem pouquinho, ok? Porque ele é um ácido fraco. Aí presta muita atenção na frase que eu vou falar para vocês agora, ó. A gente fala assim, ó, no caso do HCl, você tem você vai prevalecer a forma ionizada, então você prevalece a forma ionizada, em detrimento a forma que a gente chama de forma molecular, que é essa aqui. Agora, na outra situação, você tem o seguinte, você prevalece a forma molecular, ok? A sua estrutura molecular, em detrimento disso aqui, ó, da ionizada, justamente por ele ser fraco. Isso que eu acabei de falar é muito importante, ok? Beleza. Olha só, a gente não... Eu vou agora para os oxiácidos e já vou te adiantando que nós não terminaremos essa aula, tá?
porque são muitas informações. Então eu preciso que você segure as informações dessa aula para que a gente possa avançar. Química inorgânica tem que ser assim, tá bom? Bom, mas ainda dá tempo aqui, pelo que eu acho ideal aqui para uma aula em vídeo, que a gente comece a falar dos oxiácidos e termine somente no próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Gente, o que são hidrácidos? São aqueles ácidos que têm o quê? Que não tem, na verdade, são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Os oxiácidos são aqueles ácidos justamente que possuem oxigênio. Ok? Possuem oxigênio. Vai por mim, gente. Aqui é uma decoreba gigantesca. Tem muito oxiácido para você decorar. E entre essa aula e a próxima aula eu vou falar de 99,9% deles. Bem, mas eu vou começar agora com um clássico. E é o clássico que cai. Escuta o que eu estou te falando. Eu poderia colocar isso aqui de duas maneiras, para você simplesmente decorar na forma de uma tabela e pronto, ou então tentar te fazer alguma coisinha, alguma frasezinha que eu vou fazer aqui para você poder conseguir decorar isso. O que importa é que os que vão aparecer nessa aula aqui agora são os que mais caem, tá bom? A gente vai fechar por aqui para continuar já na próxima aula, mas deixa eu colocar primeiro, peraí, não vai embora não. Olha só, os principais elementos que formam os oxiácidos são esses, ó: nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e o silício, ok? Aí que surge uma frasezinha: os principais elementos que formam os oxiácidos são esses. Isso é decoreba, você não vai ter escapatória. E a decoreba é a frasezinha, que é: não como bolo, claro, só pão, sírio. Então, de novo, não como bolo, claro, só pão, sírio. Tudo bem? Volta o vídeo, me faça eu repetir isso várias vezes: não como bolo, claro, só pão, sírio, até para que você decore também. Gente, os ácidos, eles têm que ter hidrogênio. Aí você coloca nessa ordem, ó. Aí coloca H1, H2, H3. Começa de novo: H1, H2, H3 e H4. Ok? Então, de novo, não como bolo, claro, só pão, sírio. H1, 2, 3, H1, 2, 3, 4. E os oxigênios? Porque tem que ter oxigênio. Aí você coloca assim, ó: 4 vezes o 3, 4 vezes o 3 e 3 vezes o 4. Então, 4 vezes o 3, 3 vezes o 4. É assim que funciona, ok? Muito bem. Gente, para efeito de nomenclatura, eu vou colocar aqui, ó. Todos esses ácidos aqui, eles terminam em ico. Todos, ok? Lá em cima, nos hidrácidos, eles terminavam em quê? Puxa da memória aí. Eles terminavam em hidrico. Aqui não, aqui termina em ico. Então vamos lá. Como é que vai ficar o nome desse cara aqui, ó? Esse aqui é chamado de ácido nítrico. Ó, tem que terminar em ico. Esse aqui é chamado de ácido carbônico. Certo? Esse aqui, que é o boro, ele é chamado de ácido bórico. Beleza? Esse aqui, ele é chamado de ácido, aí a gente vai chamar de clórico. Esse é um enxofre, aí ele é chamado de ácido sulfúrico. Esse aqui é de ácido fosfórico, por causa do fósforo, ok? E esse aqui, ele é chamado de ácido silícico, porque é o silício. Então, em alguns livros também vão trazer, ele também é chamado de ácido sílico. Então, pode ser chamado de ácido sílico também, ok? Bom, só que o nome mais comum dele é esse silicílico, ok? Muito bem. Gente, o que um ácido faz? Enquanto eu vou fazendo a setinha, você vai lembrando. O que um ácido faz quando ele está em água? Ele ioniza, não é verdade? Então, como é que é o processo de ionização do ácido? Aí lembra aquilo que eu falei para vocês? Tem que liberar o H. Então, me ajuda aqui, ó. Quantos Hs tem aqui? Aqui tem 2 e aqui tem 3. Então, vamos fazer isso aí. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai dar
um H+. Não esqueça da água em cima da seta, ok? Mas, aí o que sobra? Sobra todo o NO3, que fica com carga -1. H2CO3, ele vai ficar 2H+. 2H+, e CO3 menos 2. H3BO3, 3H+. BO3 menos 3. HClO3, 1H+. E aqui ClO3 menos. H2SO4, 2H+. E aqui SO4 menos 2. E o H3PO4 são 3H+. Ok? Aí aqui fica PO4 menos 3. E o H4SO4, 4H+. E aqui fica SO4 menos 4. Tudo bem? Bem, vê se você ainda está lembrado disso aqui que eu estava montando ali alguns minutos antes. Você tem o ácido, e do ácido vai para o ânion, certo? A gente tem que saber dar nome do ânion também. Aí o que você já aprendeu? Você já aprendeu isso, ó, que de hídrico, não é isso? Vai para o quê? Vai para eto. E nesse caso, que é ico, aí, gente, de ico vai para ato. Beleza? Aí lá no final, a gente depois, na próxima aula, a gente vai montar uma frasezinha com isso. Então, de ico, você tem que saber que vai para ato. Então, ó, a sua tabela, ela já está ficando mais robusta, ok? Então, vamos agora colocar aqui então. Vai ficar assim, ó. Como é que é o nome? Aí presta atenção no nome desse cara aqui, ó. Aqui é nítrico. Então como é que vai ficar o nome do ânion? Dico passa para o quê? Para ato. Então vai ficar nitrato. Ok? Carbônico vai para onde? Aí você vai ter o nome do ânion. E o ânion do ânion vai ser o quê? Carbonato. Ok? Aqui vai ficar borato. Ok? Aqui vai ficar clorato. Aqui vai ficar sulfato. Beleza? Aqui vai ficar fosfato. E aqui vai ficar... são dois nomes. Silicilato. Ou ainda você pode conhecer como silicato. Beleza? Silicilato ou silicato. São dois nomes possíveis. Beleza? Bom, feito isso, gente, eu não vou me estender, porque senão a aula em vídeo assim, ela vai ficando muito longa e você vai se perdendo e vai cansando também. Eu acho que já está suficiente. Eu tenho uma tarefa muito importante para você. Antes de falar a tarefa, ó, não esqueça que eu não coloquei em cima das setinhas aqui, ó, as moléculas de água. Acabei de perceber. Então, coloca água. Bom, o que eu tenho de tarefa para você? Primeiro, não se apresse agora com a química inorgânica, tá? Exercícios a gente pode começar a fazer a partir da próxima aula. O que eu preciso de você? Que você tenha tudo que está nessa aula bem guardado na cabeça, principalmente o nome dos ânions, tá? Posso falar só mais informação? Aí eu prometo que eu me despeço de vocês. A informação é a seguinte. Gente, quando um ácido como esse aqui, ó, vamos voltar aqui. Quando um ácido como esse aqui libera, deixa eu colocar aqui nessa tela, ó, quando um ácido libera 2H+, que é o caso do H2S, a gente fala que ele é um diácido. Ok? Quando um ácido libera 1H+ somente, a gente trata ele como um monoácido. Agora aqui, no caso desses camaradas aqui, ó, eu não vou escrever, só vou falar, quando libera 3H+, ele é um triácido. 4H+, ele é um tetraácido. Mais que isso, a gente chama de poliácido. Sim? Bom, então repetindo aquilo. Você tem uma tarefa, qual a tarefa? Repetir essa aula. Decorar as coisas que são importantes que sejam decoradas nessa aula, tá bom? Porque a gente vai falar de mais oxiácidos, falar da força deles na próxima aula, para só depois a gente vai para as bases, ok? Valeu, pessoal, grande abraço, bons estudos.